Olá, queridos, a paz do Senhor. Pastor Anderson Silva, mais uma vez aqui na Academia de Pregadores, nas nossas lições de jovens. A lição de hoje é a lição de número 7, do dia 16 de maio de 2021. O assunto da nossa lição é Deus quem dá o crescimento. Nós já vimos esta fala de Paulo aqui, desde as primeiras lições, quando ele diz, eu plantei, Apolo regou, e Deus foi quem deu o crescimento. Paulo estava lutando contra esse sectarismo, contra esses grupos, esses 4 grupos que nós nos referimos também na aula passada, que haviam na igreja de Corinto. E essa lição de hoje tem algo precioso a nos ensinar, que é importante sim o trabalho que nós desenvolvemos na obra de Deus, mas nós precisamos ter a convicção que a obra prospera não é por nossa causa. A obra vai adiante, as coisas acontecem, todo o sucesso que é alcançado é porque Deus dá o crescimento. É Deus quem opera em nós tanto querer quanto o efetuar. Eu vejo pessoas que desenvolvem um trabalho na casa de Deus e a coisa acontece, dá certo, o negócio bomba, e aí de repente ele acha, mas é graças a Deus, né? Eu paguei um preço para chegar até aqui, este evangelho meritório, isso não é uma verdade. As coisas acontecem, nós prosperamos, as coisas dão certo por causa da graça de Deus sobre a nossa vida. Nós somos tão somente os instrumentos de Deus. É claro que como instrumentos nós somos o canal de Deus, Passa por nós, mas a honra e a glória pertence ao Senhor Jesus. E a gente vai perceber que Paulo também não foi arrogante. Ele não se julgou melhor do que Apolo por ser o fundador da igreja em Corinto, por ser o doutor da lei, por ser... Paulo no contexto bíblico, é claro, excetuando Cristo encarnado, é o homem mais capacitado. E ele não se julga melhor do que ninguém. Apolo era um jovem e ele não se julga melhor do que Apolo. Muito pelo contrário, ele se coloca em pé de igualdade com Apolo, parelhos. Ele diz, eu plantei, Apolo regou. Ou seja, Paulo também está nos ensinando o seguinte, que aquilo que nós fazemos não pode prosperar se não tiverem pessoas que vêm depois da gente. E aquilo que nós estamos fazendo hoje está prosperando porque alguém já passou antes de nós. Principalmente numa lição dessa de jovens, é muito importante a gente falar sobre isso. As coisas que você está fazendo na igreja e que está dando certo, é porque teve alguém antes de você. E daqui a pouco virá alguém depois de você. Uma coisa que me chama a atenção na vida de Sansão, é importante registrar isto. Uma coisa que me chama a atenção na vida de Sansão é que quando o Senhor disse à mãe e depois também ao pai de Sansão, porque o anjo do Senhor falou primeiro com a mãe e depois ao pai de Sansão, que Sansão nasceria, a mãe dele era estéril, o Senhor falou o seguinte, ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Eu aprendo com Sansão que ninguém na obra de Deus começa e termina. A gente começa e outro termina. Ou a gente já está fazendo aquilo que alguém começou. A Bíblia nos fala também que nós somos lançados a ceifar onde nós não plantamos. É assim. Tem sementes que nós lançamos que nós não vamos ver os frutos. Outros vão colher os frutos. E tem frutos que nós colhemos que foram sementes lançadas por outros que vieram antes de nós. Então é arrogância, é tolice, é bobagem. Eu vou usar um termo bem rústico mesmo, lá da roça. É burrice a gente achar que a gente é que está bombando, que está acontecendo, que está fazendo. Paulo nos dá esta lição. Eu plantei. Ele está dizendo, eu comecei a obra, gente, eu comecei a lavoura, mas Apolo regou, ou seja, se Apolo não tivesse regado a plantação que eu fiz, a gente não iria colher frutos. Mas mesmo tendo Apolo regado, o mérito não é dele, porque quem faz crescer é Deus. Isso me chama a atenção também na vida da igreja primitiva. Atos capítulo 2, lá pelo versículo 42, 43 a seguir, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações,
que eles estavam unânimes no templo todos os dias, partiam o pão de casa em casa, tomando as suas refeições com alegria e singeleza no coração, caindo na graça do povo, e o texto diz assim: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, quem acrescenta na igreja os que vão sendo salvos? O Senhor. Eles só viviam uma vida cotidiana, voltados para a vontade de Deus. E Deus fazia a coisa acontecer. Outra coisa que me traz à memória aqui, que é muito importante também, nessa parte que não é nem parte mais introdutória, né? Eu já estou falando algumas coisas que a gente vai discorrer no corpo da lição, é que Jesus disse aos discípulos o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós focamos o reino de Deus, e isso é importante para você, jovem, entender. Quando nós focamos o reino de Deus e nos preocupamos com o reino de Deus, Deus, sabendo de tudo que nós precisamos, Ele acrescenta. Deus acrescenta. Nós nos preocupamos com o reino de Deus e Deus acrescenta. Nós trabalhamos para a obra de Deus e Deus acrescenta. Isso quer dizer que a gente não tem que estudar, não tem que trabalhar, não tem que se preocupar com a vida profissional? Não. Nós temos esta responsabilidade, mas a gente se preocupa, prioriza o reino de Deus e trabalha, e Deus acrescenta. A gente prioriza o reino de Deus e estuda, e Deus acrescenta. A gente prioriza o reino de Deus e luta em prol dos nossos objetivos, e Deus acrescenta. A coisa fica mais fácil. É só nós entendermos a economia do reino, a dinâmica do reino, e as coisas acontecem de forma muito, muito comum. Eu sempre vou repetir aqui, o crescimento tem que ser de forma natural. Vamos ao texto do dia. 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 6. Eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Síntese da nossa lição. Nós podemos plantar a melhor semente, adubar, limpar e podar. Mas somente Deus é quem dá crescimento à plantação, porque é Ele que pode fazer crescer. Já falamos disso aqui agora há pouco, incisivamente. Vamos ao texto bíblico, que está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 ao 9. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, nós plantando ou regando, somos tão somente os instrumentos de Deus, porque Ele é quem dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Quando Paulo fala com a igreja de Corinto que eles são a lavoura de Deus, como eu já disse, e edifício de Deus, Paulo está combatendo aqui esse sectarismo, essa igreja que estava tendo preferência por alguns líderes. Esses 4 grupos que existiam lá. Grupo de Paulo, grupo de Pedro, grupo de Apolo e grupo de Cristo. Paulo está dizendo o seguinte: nós plantamos e regamos, mas vocês são lavoura de Deus. Vocês são edifício de Deus. Quando o dono de uma lavoura ou o dono de uma construtora contrata lá os pedreiros, ajudantes pedreiros, engenheiros, para trabalhar na construção do prédio, os trabalhadores são contratados por ele, mas o prédio é de quem contratou. Quando o dono de uma lavoura contrata funcionários para trabalhar a lavoura, para colher a lavoura, os funcionários são contratados pelo dono da lavoura, mas a lavoura pertence àquele que contratou. Paulo está usando essa figura, esta metáfora, para falar o seguinte: vocês são lavoura de Deus. Nós estamos trabalhando em prol de vocês, porque fomos chamados por Deus para fazer isso. Mas vocês são lavoura de Deus. Quem faz vocês crescer é o próprio Deus. Vamos
ao primeiro ponto da nossa lição. Paulo plantou a semente das boas novas em Corinto. Primeiro parágrafo, Paulo foi o pioneiro na igreja de Corinto. Falamos lá na primeira lição, falamos na última aula também. Paulo ficou por 1 ano e meio pregando a palavra de Deus em Corinto, formando aquela igreja. E eu fiz questão de anotar aqui que Paulo aproveitou a oportunidade. Nós devemos sempre aproveitar a oportunidade para produzir algumas coisas para Deus. Paulo estava ali em Corinto e ele viu a oportunidade de plantar uma igreja e ele não perdeu tempo, aproveitou essa oportunidade. Ele foi o pioneiro. Paulo não parou de plantar mesmo na ausência, mesmo de longe. Quando ele escreve as cartas à igreja de Corinto, por exemplo, ele não estava na igreja de Corinto. Mesmo de longe, ele tinha preocupação, ele se preocupava com a igreja de Corinto. E cuidado, ele está de longe, mas ele está se preocupando com esta igreja, está querendo saber como a igreja está. Quando ele sabe de notícias ruins desta igreja, ele escreve para trazer esses irmãos à consciência de que eles realmente precisavam se voltar para Deus. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, Paulo deu graças pelo crescimento solidário de Corinto. E o nosso comentarista deixa claro aqui que Tito, posteriormente, trouxe boas notícias da igreja de Corinto, pois a igreja havia recebido a mensagem de Paulo com esse respeito e ainda havia realizado uma coleta para ajudar os irmãos de Jerusalém. Então, Paulo está louvando a Deus porque aquela igreja que ele chamou de criança, de meninos, ela está crescendo. Ela recebeu a mensagem, entendeu a necessidade da obra de Deus, fez uma coleta para a igreja de Jerusalém e Paulo glorifica a Deus por aquela igreja. Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado importante aí para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo.
Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. No segundo ponto da nossa lição, nós tratamos sobre Apolo regou a semente plantada por Paulo. Primeiro parágrafo, Apolo, um homem cheio de sabedoria. A Bíblia fala que Apolo era um varão, então isso indica que ele era jovem, muito eloquente, cheio de sabedoria. Eu acho magnífico, ou magnífica essa estratégia de Deus. Por exemplo, Moisés conduziu o povo de Israel no deserto, mas quando o povo entrou na terra prometida, o povo precisava de um soldado, de um guerreiro como Josué para conquistar a terra. Deus sempre tem as pessoas certas para os lugares certos. Eu citei aqui já nas nossas aulas pastor Jander Magalhães, um amigo muito querido, e eu lembro de uma frase que eu ouvi numa mensagem do pastor Jander Magalhães. Ele disse o seguinte: o diabo tem gente para trabalhar para ele em todo lugar. Tem ou não tem? Tem. Mas Deus também tem. Paulo era a pessoa certa para plantar a igreja. Apolo era a pessoa certa para regar esta plantação que Paulo havia feito. Segundo lugar, Apolo sucedeu Paulo em Corinto. É bom quando nós entendemos que nós precisamos de sucessores e oramos a Deus para que Ele nos dê sucessores. É preciso orarmos a Deus para que Ele nos dê sucessores. Mesmo com todo o conhecimento e desenvoltura, Apolo se coloca aos pés de um casal. Que casal era esse? Áquila e Priscila. Ou Priscila e Áquila. Eles viram Apolo, viram que ele era eloquente, viram que Apolo tinha um chamado e eles ensinaram também Apolo. Então Apolo era um rapaz humilde e ele pôde suceder Paulo. Não pense que você vai se eternizar numa função na igreja, num cargo da igreja. Não. Chega um momento de alguém nos suceder. E nós precisamos ter o desejo que o nosso sucessor faça melhor do que a gente. Faça maior do que a gente. Porque aí sim nós vamos... Esse crescimento, esta evolução tem que continuar, meus irmãos. A igreja do Senhor tem que continuar crescendo, continuar evoluindo. E para que isso aconteça, aquele que vem depois de mim tem que fazer melhor do que eu. Terceiro parágrafo, Apolo ajudou os cristãos de Corinto a se fortalecer na fé. E eu fiz questão de anotar aqui que a obra de Deus tem continuidade. A obra de Deus tem continuidade. O apóstolo Paulo reconhece o ministério e a chamada de Apolo ao dizer que ele havia regado. Ou seja, Paulo está reconhecendo a grandiosidade, a importância de Apolo no trabalho de sucessão que ele fez. Vamos ao terceiro e último ponto da nossa lição. A obra de Deus envolve muitos cooperadores. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Primeiro parágrafo. A obra de Deus é feita por cooperadores. Como falamos anteriormente, o apóstolo Paulo se coloca na mesma posição de Apolo, cooperador de Deus. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Eu citei lá o caso de Sansão. Sansão, que o Senhor disse assim, ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Ele começará. Ele não vai fazer isso sozinho. Ele vai começar. Então, tudo que nós fazemos, nós precisamos de alguém ao nosso lado. Tolo é quem pensa que vai fazer sozinho. Eu aprendi que sozinho a gente pode ir mais depressa, mas ao lado de alguém a gente vai mais longe.
E para que a gente precisa de pressa, não é? A própria Bíblia fala que nós temos que correr com paciência a carreira que nos está proposta. Segundo parágrafo, os cooperadores plantam e regam, mas somente Deus dá o crescimento. Só Deus pode fazer crescer. Por quê? Paulo e Apolo reconheciam que sem o Senhor não haveria crescimento saudável. E todo crescimento, repito, tem de ser de forma natural. Tem de ser. E quando nós reconhecemos que Deus dá o crescimento, nós glorificamos o nome do Senhor pelo crescimento que Ele dá. Terceiro parágrafo deste terceiro ponto. Disposição para servir. Paulo e Apolo estavam seguindo o exemplo de Cristo, que afirmou que veio ao mundo para servir e não para ser servido. Eu já disse aqui que servir é uma bênção. Eu disse e repito, eu ensino isso para os meus filhos. Eu estou sempre buscando uma oportunidade para servir. Não perca as oportunidades para servir. É melhor servir do que ser servido. Nós precisamos de uma igreja que tenha disposição para servir. Que Deus te abençoe e que você esteja sempre disposto para servir ao reino de Deus. Como, onde e na hora que Deus quiser, para a glória do seu nome. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até a nossa próxima aula em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.